Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Você falou uma coisa que eu vi um documentário ontem que tá na minha cabeça até agora, que é sobre drogas. E aí tem várias drogas que, por exemplo, a ayahuasca. Pessoas que têm experiências com drogas e veem coisas do outro plano e etc e tal. E aquilo exerce uma influência sobre a pessoa, às vezes, pro resto da vida. Por exemplo, 2 comediantes, o Bill Hicks e o George Carlin, são 2 comediantes gigantescos, e eles mudaram a carreira deles por conta de uma viagem de ácido que eles tiveram. E não era uma experiência religiosa, mas praticamente transcendental, no sentido de, tipo, peraí, eu tô fazendo comédia porque eu gosto e tal, mas eu preciso falar de coisas mais importantes, eu preciso ser mais eu mesmo no palco pra atingir os objetivos que eu tenho, pra falar do que eu quero e tal. E aí você tava falando de drogas, eu imagino que deva ter um monte de experiência com alucinógenos, inclusive eu tava vendo uma entrevista do Joe Rogan, que tem gente que fala aí que determinada droga que você toma abre um chakra, que você vai pra outro lugar, etc e tal. Imagino que você deva ter esbarrado, que já que drogas e espiritualidade, né, estão aí no seu espectro. Eu gostaria que você falasse um pouco se isso aí... Se tem algum estudo, o que você viu sobre isso? Olha, tá surgindo vários estudos, porque... E teve um estudo específico que ele criou uma polêmica enorme. Porque o estudo... As pessoas interpretam diferente, né? O estudo não falou isso de fato, mas as pessoas interpretaram que se você usasse qualquer psicodélico, você deixaria de ser ateu. E nesse estudo, eles mostraram que antes as pessoas se declaravam ateu, depois que tiveram a experiência com psicodélico, eles pararam de se auto-intitular como ateu. Mas não é que eles viraram religiosos ou qualquer outra coisa. Eles começaram a questionar mais e falaram, não, eu não vou afirmar depois dessa experiência que eu sou ateu. Sim. Mas que existe a natureza, que a natureza faz parte da gente. Então, assim, as crenças começaram a ser um pouco esotéricas. Que é aquela crença mais fluida, que a pessoa interpreta de outra forma, não é o Deus cristão, judaico. Institucionalizado, né? Nós entendemos. Não é esse Deus. E várias outras pesquisas começaram a tentar entender isso, né? Será que todo ateu que usar psicodélico vai deixar de ser ateu? Não é assim. Uma parte deixa de se intitular como ateu e outra parte continua. Fala, nossa, a experiência foi boa, muda a minha vida em vários aspectos, mas eu continuo sendo ateu. Então, mas isso está começando a ser investigado agora. O que a gente tem hoje em dia é isso. E é uma curiosidade, porque a pessoa entra no estudo convicto de que é ateu. E sai falando que não, eu não sou mais convicto. Sim. Talvez exista alguma coisa, mas eu não sei o que é. Então a experiência às vezes é tão diferente da nossa experiência do dia a dia. Você vê coisas, sentir coisas que geralmente você não sente, que aí é claro que muitas vezes a gente interpreta como, não, existe outra coisa além desse plano. Existem coisas que podem influenciar a gente que a gente ainda não sabe o que é. Então só de ter essas experiências, a pessoa não consegue mais falar que é ateu e ponto, não existe nada, não existe algo diferente. Até porque tem vários tipos de ateísmo, né? Então, os ateus vão ter respostas diferentes. Tem um negócio que a gente estuda muito em psicologia, que são as crenças implícitas, que são convicções que a pessoa tem, mas ela não tem consciência que ela tem. Tem vários experimentos mostrando que rola isso, sabe? Tipo, tem um experimento bastante famoso, por exemplo, que eles pegaram os caras, e eu vou falar só da parte dos ateus. Chegavam para o ateu e apresentavam no laboratório se uma outra pessoa falava, essa pessoa aqui é uma bruxa. Ela pode fazer um feitiço de prosperidade para você? Cara, de boa, né? Tipo, já não acredita nessas coisas mesmo e ainda por cima vai fazer um feitiço de prosperidade. Pro bem? Pro bem, manda ver. Só que aí na outra parte dos voluntários, os ateus chegavam, a bruxa tava lá. Olha, você tem que pôr a mão nessa caixa aqui que ele vai fazer um feitiço pro seu mal. É pra te ferrar com força. Você vai? Uma grande parte dos ateus não foi. Uma porcentagem expressiva deles, não, deixa. Sabe? Então... isso acontece no ser humano em geral, isso não é só com ateus. A gente tem níveis diferentes de crença, pressupostos que a gente não tem consciência. Então, mistura isso tudo. Mistura experiências em estados diferenciados de consciência, que muitas vezes não fazem parte do dia a dia, né? São experiências psicodélicas, enfim, que você não tem todo dia. Eu não tô tendo aqui agora, nenhum de nós supostamente tá tendo aqui agora.
Então, a cultura, muitas vezes, não tem nem linguagem para descrever isso. Então, você passa por um negócio que você não sabe explicar, nunca te falaram sobre aquilo, até porque tem essas experiências místicas, tem esse lado que a gente fala do inefável, você não pode expressar em palavras. Pô, falta mesmo sentido para a pessoa dar para aquilo dentro do que ela já estava acostumada. Então, é normal que isso dê uma sacudida. Não é surpreendente. Desculpa. Não, quando você fala de vários tipos tipos de ateus, quando a gente fala ateu, parece que ateu é ateu e ponto final. Não, mas tem vários. Tem autores da literatura que falam de ateísmo, por exemplo, cego. Que é o ateu que, na verdade, ele é ateu não porque ele escolheu ser ateu. Ele não consegue teorizar imagens e conceitos sobrenaturais. Então, ele é ateu. Então, assim, diferente de um ateu militante, que é aquele ateu que vai lá nas redes sociais e fala, Deus não existe, às vezes até meio enfaticamente, às vezes criticando a religião, enfim, que não é algo certo. Então, existem diversos tipos. Tem o ateu que é o ritualístico, por exemplo, que é um dos mais legais, né? Legal, é o ateu que não tem a crença sobrenatural, mas ele pratica alguma religião. Ele vai nos rituais ali, ele acha legal. Sabe? Ele vai na missa e tal, ele curte. Mas se você apertar, ele fala, não acredito. Mas eu me sinto bem ali, eu gosto. Do ambiente, né? Gosto do ambiente, gosto daquela interação social, ou então pode ter uma postura do vai que. Não, eu não acredito, mas vai que.